Olá, meus amores, bom dia. Mais uma aulinha. Nosso capítulo para o simulado, tá? O capítulo 16 será o capítulo para o nosso simulado. Hoje nós vamos falar na página 48 sobre a revolta dos Emboabas, que aconteceu do ano de 1707 a 1709. A descoberta de ricas jazidas de ouro e diamantes em Minas Gerais foi um dos fatores que geraram movimentos de oposição ao governo metropolitano na colônia. A população de São Paulo, empobrecida com o deslocamento da atividade de produção de açúcar para o norte, já que essa produção acontecia ali por perto e foi transferida para o norte, passou a mostrar descontentamento com o descaso de Portugal em relação à região e aos seus moradores. Quando a União Ibérica chegou ao fim, em 1640, muitos espanhóis que viviam em São Paulo lideraram um movimento para tornar o território independente de Portugal. Essa população escolheu Amador Bueno da Ribeira, no ano de 1584 a 1649, filho de um espanhol e de um dos homens mais ricos da vila, para ser governante, rei, no caso, após a separação. O escolhido, entre tantos, não aceitou o cargo, se refugiou no convento de São Bento. Diante do fracasso, os paulistas passaram a se organizar em expedições para o interior do Brasil, em busca de riquezas. As bandeiras de prospecção, que a gente já falou. Foram eles os primeiros a descobrir as jazidas na região das Minas Gerais. Já que eles não tinham um governante, não tinham como se defender, eles então começaram a dar início a esse movimento das bandeiras. Entrar pelo interior do Brasil em busca de riquezas. E foi assim que Minas Gerais foi descoberta, com tanto ouro. A descoberta de ouro e diamante atraiu uma grande quantidade de aventureiros para a região central do Brasil. Os paulistas passaram a reclamar a posse das minas, por serem sido eles, claro, os descobridores das jazidas. A disputa pelas terras ricas em ouro e pedras preciosas levou à eclosão da revolta dos Emboabas, por isso aí esse nome, revolta dos Emboabas, Os paulistas, eles desejavam ser o único a explorar o ouro encontrado, por isso entraram em confronto com os novos exploradores, provocando o conflito que durou de 1707 a 1709, buscando dominar a região das Minas Gerais, a expulsar os paulistas do território, os forasteiros portugueses e brasileiros de outras regiões, conhecidos como Emboabas. Reuniram-se em grupos de aproximadamente 2.000 pessoas, liderado por Manuel Nunes Viana. Ele foi proclamado pelos Emboabas governador da região mineradora. Essa atitude afrontava diretamente a coroa portuguesa, pois nomear ou proclamar um governador era uma prerrogativa exclusiva do rei, e eles fizeram isso, Então, por isso aí, esse desacato a Portugal, essa atitude que Portugal veio a não gostar. Em 1709, a capitania de São Vicente foi dividida em duas, que era o Rio de Janeiro e a de São Paulo, Minas do Ouro e Minas do Ouro também, que até então, era chamada assim, o que permitia maior controle da coroa sobre a região mineradora. Quase todos os envolvidos na revolta dos Emboabas foram perdoados pelo rei português, que concedeu a eles postos administrativos em detrimento das pretensões dos paulistas. Em 1720, o governo colonial determinou a separação da capitania de São Paulo e Minas do Ouro em duas, São Paulo e Minas Gerais, que agora então passa a ser Minas Gerais e não mais Minas do Ouro.
Os paulistas que haviam pedido poder em ambas as capitanias foram obrigados a abandonar a região, o que estimulou a busca por novas minas encontradas nas áreas dos atuais estados do Mato Grosso e de Goiás. Temos atividade e vamos falar sobre a Guerra dos Mascates. É um período de guerras, como a gente viu aqui, né, no início. Então agora, a Guerra dos Mascates, que foi do ano de 1710 a 1711. Por isso a gente falou no início do capítulo sobre a revolta no período colonial. Foi o período até que tudo se organizasse, aconteceram várias revoltas, né? Essas guerras que nós estamos falando. Outra revolta do período colonial, ocorrida no início do século XVIII, opôs duas cidades de Pernambuco, que foi Recife e Olinda. A situação econômica dos produtores de açúcar brasileiros começou a mudar quando, após serem expulsos do Brasil em 1654, os holandeses iniciaram o cultivo do cana-de-açúcar e a produção de seus derivados nas Antilhas. Era o que eles sabiam fazer. Foram expulsos do Brasil, para o lugar onde eles foram, eles começaram esse plantio. Passaram a concorrer com a produção brasileira no mercado europeu. Isso acontece, né, quando uma pessoa sabe fazer algo, se ela trabalha em determinado lugar e ela é mandada embora, e ela, por conta própria, ou uma outra pessoa interessada, a chama para fazer esse determinado serviço. Eles começam a concorrer, né, a ter concorrentes. Esse concorrente ele não trabalha mais aqui, ele não produz mais aqui, mas ele passa a produzir em outro local onde ele foi solicitado. E aí, essa concorrência começa, né, a despertar guerra, uma insatisfação. Essa concorrência ela afetou os ricos senhores de engenho de Olinda, que entraram em decadência e acumularam dívidas. Naquela época, os comerciantes portugueses, chamados de mascates, ocupavam Recife e possuíam dinheiro para emprestar aos senhores de Olinda. Todavia, cobravam juros exclusivamente altos pelos empréstimos ocasionados, ocasionando o endividamento cada vez maior dos olindenses. Olinda era o centro político de maior importância de Pernambuco e tinha direitos sobre Recife. Em vista disso, os comerciantes portugueses começaram a pressionar a coroa para elevar Recife à categoria de vila, tornando-a politicamente independente de Olinda. O governador da capitania de Pernambuco demonstrava apoio aos comerciantes, né, de Recife, o que causava insatisfação aos donos de engenho de açúcar. Em geral, moradores de Olinda, então essa revolta ela começa a surgir, né, em geral com esses moradores de Olinda, porque os comerciantes de Pernambuco, eles recebem, né, apoio e começam a causar essa insatisfação. Os negócios dos comerciantes eram mais prósperos que os dos fazendeiros, os quais muitas vezes recorreriam aos comerciantes à procura de empréstimos. Assim, a emancipação de Recife significaria tornar evidente a condição privilegiada dos comerciantes, que não precisariam recorrer à chamada Câmara Municipal, predominantemente representados pelos fazendeiros. Além disso, Olinda deixaria de contar com os tributos pagos pelos próprios moradores de Recife. Aqui a gente tem uma imagem, olha só, que eram os mascates. Os mascates e os seus escravos. Aí a gente logo percebe a imagem, né, desses escravizados aí carregando alguma coisa, o peso, né, nessa época. Em 1710, uma carta régia ela foi enviada a Recife com autorização para sua elevação à condição de vila. Esse documento, assinado pelo rei, com o selo e o referendo do ministro, concedeu aos recifienses
recifenses a autonomia desejada. A emancipação de Recife provocou grande descontentamento na população de Olinda, que com receio, né, de não poder salvar suas dívidas e perder suas propriedades para os reficenses, derrubou o Pelourinho, que era um local público que caracterizava as vilas autônomas onde eram exibidos e castigados os criminosos. E rasgou a Carta Régia também. O governador tentou controlar a revolta, mas foi obrigado a fugir para a Bahia. E assim começa a Guerra dos Mascates. Diante da atitude dos olindenses de rasgar a Carta Régia, os mascates recifenses invadiram Olinda, incendiando e destruindo vários engenhos da região. A coroa portuguesa ficou ao lado dos comerciantes portugueses de Recife, que ofereciam mais lucros à metrópole. Félix José Machado foi nomeado pelo rei como um novo governador para Pernambuco, com o auxílio das tropas baianas. Ele pôs fim ao conflito em 1711. Tendo o apoio de Portugal, Recife manteve sua autonomia e se transformou em uma próspera vila, além do centro administrativo oficial de Pernambuco. Tá? Vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula, terminando o nosso capítulo. Tá? Um beijo grande, fiquem com Deus.